e que Deus abençoe a todos nós. Gostei muito desse louvor, né? Se todos os louvores em todas as igrejas fossem assim, haveria muito mais bênção de Deus, né? Mas algumas igrejas, se todo mundo fizer o que fizemos aqui de manhã, acho que elas ficam meio assustadas, né? Mas Deus é grande e vai chegar o avivamento para todos, né? Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar em Ruth. É interessante que os alunos que fizeram teologia, tem vários aqui, o Fábio, o Júnior, acho que o irmão também fazia teologia, né? Vários, né? Outros também. Uma vez eu conversei com eles sobre esse assunto e foi assunto de uma aula. E eu gostaria então de compartilhar a mesma palavra, uns 2 anos depois, não sei se vocês vão lembrar, mas em nome de Jesus, né? Então, irmãos, o tema da nossa mensagem é Ruth 2:1. Quem lê para nós? Tinha Noemi uma parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. Aqui fala sobre um parente chamado Boaz, né? Que Noemi tinha esse parente que era parente, na verdade, do seu marido, não dela diretamente. E esse parente ele vai fazer uma grande diferença na vida de Noemi, porque ele vai se casar com Ruth, que é nora de Noemi. E é interessante que antes dele casar com a Ruth, elas estavam pobres, não tinham o que comer, na verdade, porque as mulheres daquela época não trabalhavam. Elas tinham que ter ou um filho ou um marido que as sustentasse, que não existia emprego para a mulher naquela época. Se elas não tivessem, elas tinham que percorrer as plantações, e em Israel havia uma lei que quando você tinha um terreno com uma plantação de trigo, de cevada, trigo que fosse, você colhia e deixava uma pequena parte, eles chamavam rabisco, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, né, que não tinham pai. E eles se alimentavam daquilo. Então elas eram pobres, elas estavam assim isoladas, não tinham convivência social, porque a mulher não podia chegar num lugar sozinha, ela tinha que ter um homem junto com ela, ou marido ou filho, né? Então a situação delas era muito precária antes delas tomarem contato com Boaz e Boaz entrar na vida delas. Agora eu gostaria de analisar com vocês, isso nós vamos abordar daqui a pouco de novo, o que aconteceu antes disso. Por que elas chegaram ao estado ou à circunstância em que elas estavam. O tema da nossa mensagem ou da nossa meditação é fome na casa de pão, que fica um pouco assim, seria mais ou menos como dizer hoje vai ter uma feijoada, né, irmão? O irmão está passando fome junto com os irmãos que estão lá na feijoada. Dá um contraste, né? Você pode passar fome onde não tem comida, mas onde tem uma feijoada, provavelmente você não vai passar fome. A não ser que os irmãos não deixem você comer. Fome na casa de pão. Vamos ver aqui em Ruth 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Ruth é um livro de história da Bíblia. Só que esta abordagem nos mostra Ruth como um livro profético. E eu vou dizer quais são as profecias que nós temos nesse livro
para os dias de hoje. Número 1. Julgavam os juízes, uma época em Israel, onde o povo estava em pecado. E os pecados do povo de Israel na época eram idolatria, porque eles adoravam os deuses dos povos ao redor deles, e mistura, eles misturavam o evangelho, no caso na época seria a mensagem de Deus, né, não o evangelho propriamente dito, com as mensagens dos outros povos, com os deuses, os valores, os cultos. Na época de Salomão chegou a ter em Jerusalém um culto ao deus Moloque, que era um deus que exigia o sacrifício de crianças. As crianças eram jogadas nos braços dele, ele era uma estátua de metal, com o seu abdômen oco, ele tinha os braços de metal, punha-se fogo ali, os braços esquentavam e os israelitas, o povo de Deus, jogava as crianças ali, elas morriam queimadas em sacrifício. Então, esse era o pecado de Israel. Idolatria, né? Como já foi falado, e a mistura com os elementos pagãos. E esse homem, o senhor Elimeleque, ele morava na cidade de Belém. Belém em hebraico é uma palavra assim, Bet-Lehem, que significa casa do pão. Belém ficava na região de Judá, na região da tribo de Judá. Judá significa em hebraico louvor. Então, a primeira mensagem que nós extraímos desse texto é que eles estavam na casa do pão, na terra do louvor, mas eles estavam com fome. Havia fome. Então, o fato de você estar na igreja, o fato de você ser cristão, o fato de você louvar a Deus, não significa que você está se nutrindo espiritualmente. Porque você pode estar na terra, na casa do pão, na terra do louvor, e haver fome. E a fome, ela gera um processo chamado desnutrição. São os cristãos fracos. A primeira profecia do livro de Ruth, apesar que não é um livro de profecia, é um livro poético e histórico, né? É que haveria uma época em que o cristianismo teria mais do que nunca a possibilidade do acesso ao pão. Que nós vemos hoje o evangelho nas televisões, nos livros, as grandes empresas evangélicas, editoras. Mas mesmo estando na casa do pão, há muitos cristãos fracos, desnutridos, que não conseguem se alimentar. Eles não conseguem se alimentar, por quê? Porque falta pão na casa do pão. Entende? Porque não há fome pelo verdadeiro pão na casa do pão. Eles estavam na terra do pão, mas estavam com fome. E aí aqui diz assim: saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Moabe em hebraico significa desejo, ou desejo carnal. Então, já nesse primeiro versículo, os irmãos notem o seguinte: nós temos 2 opções na vida espiritual, na vida cristã. Uma, nos alimentarmos do pão vivo, do pão que desceu do céu, do pão de Deus, e ficarmos nutridos, e portanto, abençoados e com saúde. A outra opção, e que muitos cristãos hoje estão adotando, é não buscar a alimentação espiritual genuína, verdadeira e diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes o cristão pensa assim: eu vou à igreja no domingo, eu vou à escola bíblica, eu vou à noite, e no resto da semana eu estou nutrido. Não está, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje que nós precisamos é que os cristãos se voltem para a Bíblia, para a comunhão com Deus, para a busca
por Deus diariamente, para que não haja fome, nem desnutrição. Quando isso não ocorre, é automático. A pessoa começa a fazer a vontade ou os desejos da carne. O que é desejo da carne? Ou seja, os desejos pessoais. A pessoa começa a fazer a sua própria vontade. Ela não consegue entrar naquele processo de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Existe um pensamento assim: ou você está crescendo, ou você não está bem. Então, você está aqui nessa manhã, por um segundo, um momento, pense assim: hoje eu estou crescendo na minha fé? Hoje, não ontem. Igual aquele rapaz orou, né? Eu era perdido, você falou, né? E fui encontrado. Algo assim, esse rapaz. Então, tudo bem, Deus abençoe. Gostei muito da oração dele. Agora, o questionamento aí é outro. Hoje, eu estou crescendo espiritualmente? No verso 2 diz assim: esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque em hebraico é meu Deus é rei. E aqui nesse livro ele simboliza uma vida espiritual baseada em elementos superficiais. O que seria isso? Vamos pensar assim: existem dois tipos de vida espiritual: profunda e superficial. Bom, existe também a pagã, a ímpia, a ateia, mas não é o caso aqui. Nós estamos falando de fome na casa de pão, nós estamos falando sobre a igreja. Então assim, superficial. A pessoa ouvindo, ela lê um capítulo da Bíblia, 2, cada um tem o seu critério. Ela vai à igreja. Só que esse é um nível bom. Melhor ter esse nível do que não ter nível algum. Só que aqui nós estamos falando de uma época de fome. Nós estamos falando de uma crise. Então, quando Michel foi para Cornélio Procópio, ele tinha um nível de vida espiritual, não é isso, Michel? Quando ele enfrentou as lutas que ele enfrentou lá, ele nunca me contou, mas eu imagino. O que você teve que fazer? Você teve que se aprofundar. Né? Isso é o nível